O nervo escondido que pode estar sabotando os seus resultados em DTM. Isso mesmo, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você aprende a eliminar a dor do seu paciente com disfunção de DTM já no primeiro atendimento. Se você não me conhece, eu sou Randy Marcos, sou fisioterapeuta, criador do método Desvendando a DTM, onde eu ensino como é possível você eliminar a dor do teu paciente com disfunção de ATM já no primeiro atendimento através de pilares claros de avaliação e de tratamento a partir de um diagnóstico assertivo. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no meu canal, já se inscreve, já deixa o teu like nesse vídeo, porque só assim você receber cada novo conteúdo que é publicado para que você se torne um profissional ainda mais seguro, ainda mais decisivo no tratamento dos seus pacientes. Isso porque você tem uma grande área em crescimento, em expansão, onde bruxismo, DTM, dores orofaciais e até condições clínicas associadas estão cada vez mais presentes. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque aqui você tem uma grande oportunidade de iniciar ou se destacar ainda mais em uma área que você já atende ou gostaria de atender. A DTM hoje é uma das áreas que mais tem potencial de crescimento. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o nervo que está sabotando o teu resultado em DTM. E por que tratar apenas a ATM e a mastigação? Será que esse realmente é o caminho? Ou pelo contrário, esse é um caminho que pode te frustrar cada vez mais? Existem condições clínicas, relações anatômicas, raciocínio clínico que precisam estar juntos, integrados, para que você não olhe apenas para a queixa, não olhe apenas para a DM ou para os músculos mastigatórios como sendo o local a ser tratado, o ponto-chave. Esse, eu posso te falar, é um dos detalhes que mais tem sabotado o tratamento, o resultado, a melhora clínica do teu paciente e tem gerado algumas frustrações importantes. Isso porque dentro do ciclo de frustração clínica, o que é que acontece? O paciente chega, você vem, aplica um tratamento local ali perfeito, técnicas específicas, liberação do masseter, mobilização da ATM, uso de placa, aplicação de agulhamento, técnicas específicas ali para o sintoma, de acordo com o modelo tradicional. E esse é um grande ponto. O ciclo de frustração clínica está diretamente ligado ao olhar para o sintoma, a permanecer em uma abordagem tradicional, burocrática, onde o sintoma parece que é a causa do problema, mas não é isso que acontece. O que acontece de fato é um ciclo de frustração iniciado com foco errado, com foco para o tratamento local. E isso traz um alívio temporário. O paciente até elogia e vai embora para casa minimamente aliviado. O grande detalhe é que essa causa oculta, esse sistema nervoso, continua em alerta máximo e talvez você ainda não tenha percebido que quando o paciente chega para você com mais de 3 meses de disfunção, de dor, de queixa, ele tem um sistema neurológico comprometido. Ele tem um sistema hiperativado sobre o ponto de vista neurofisiológico. Logo, esse sistema hiperativado gera tensão e dores involuntárias. Tensão e dores involuntárias te coloca frente a frente com uma causa que não é controlável, com uma causa que não é mecânica, mas sim sistêmica e neurofisiológica. E é por isso que essa causa oculta permanece alimentando um ciclo onde o efeito rebote, a dor e o travamento retomam em dias e semanas.
Então, esta frustração clínica está sendo alimentada, retroalimentada cada vez mais. E esse modelo, se você vive isso, passa por isso, o problema não é a sua técnica, mas o modelo anatomo-fisiológico que você encara na hora de tratar o seu paciente com disfunção de ATM não é o local que deve ser tratado, não é um alívio por aliviar o paciente. Pelo contrário, é trazer uma abordagem onde você realmente resolva o problema do paciente. E esse ciclo de frustração clínica, ele permanece simplesmente porque você fez tudo certo, mas o paciente voltou com dor. Tudo certo diante daquilo que você acha que é certo, daquilo que foi colocado na sua cabeça que você precisa tratar o paciente, mas é totalmente fora da lógica fisiológica, neurofisiológica e sistema de um paciente comprometido, de um paciente crônico. Comece a refletir. Existe um mito hoje que o problema é na ATM, no sistema mastigatório e, logicamente, quando vai se olhar para a dor nessa região, um foco exclusivo no trigêmeo. Focar exclusivamente nas agressões, nas irritabilidades trigeminais, também é uma das formas de você tratar uma vítima e não o criminoso, literalmente. O fato da dor ser na região mastigatória, o fato da dor ser na ATM, não quer dizer que o problema é apenas no trigêmeo. E aí é que, para quem deseja e já tem uma maturidade profissional, que quer olhar um pouquinho fora da caixa, tem esse olhar para o trigêmeo, mas o trigêmeo não é só ele que afeta, compromete o equilíbrio e o funcionamento do sistema mastigatório. Tem no mínimo 6 conjuntos de nervos que você precisa ficar atento. E esse específico, eu quero que você preste muita atenção, que é uma das áreas pouco exploradas, mas muito ligada com várias sobrecargas do nosso paciente, principalmente com questões emocionais. Focar no trigêmeo, embora ele controle a mastigação e tenha relação com as dores, é olhar para alguém que está ali gritando o sintoma, para alguém que está ali mostrando que tem um problema, mas ele não age sozinho. O sistema mastigatório precisa de um conjunto de forças e a hiperatividade trigeminal é, na verdade, uma reação de defesa a um desequilíbrio, muitas vezes oriundos de outro lugar. E esse outro lugar precisa da sua atenção, precisa de um olhar clínico em relação ao que está doendo, o que todos veem, o dente, o músculo, a irritabilidade trigeminal, a placa muscular, para o que realmente acontece. Um verdadeiro gerador de dor, uma verdadeira composição, onde sim o trigêmeo está afetado, onde sim o nervo hipoglosso precisa receber uma melhor atenção, onde o nervo hipoglosso precisa estar atento. Se faz necessário um posicionamento melhor do osso hioide, se faz necessário uma atenção a questões emocionais que estão implícitas, direcionadas para essa região, e uma sobrecarga específica na base do crânio, que tem uma relação anatômica de hiperatividade e de desequilíbrio para esses pontos. Então, existe a ponta do iceberg e existe o verdadeiro ponto maior, o ponto alto do tratamento, que é olhar não só para o sistema mastigatório, mas aprofundar. E eu quero trazer em destaque hoje esse nervo, o nervo hipoglosso, o 12º par, que está lá dentro em causas, em raízes de problemas extremamente importantes a serem relacionados, a serem conduzidos, tratados de forma segura. Então, quando você olha para essa ponta do iceberg, você entra numa ilusão de tratamento. E esse circuito oculto que muitas vezes sabota o seu tratamento tem conexão para um desses
6 nervos que estão diretamente ou indiretamente associados com a DTM. E eu quero trazer um destaque hoje para esse grande sistema de nervo, o nervo hipoglosso, o maestro silencioso desse equilíbrio dessa marionete que é a mandíbula, onde ele tem um controle motor da língua, domina os músculos da língua, domina o funcionamento dessa língua que é necessário para a deglutição, que é necessário para a fonação e que é necessário para toda a expressão emocional da sua e da vida do paciente. Essa conexão direta que existe entre o hipoglosso e uma língua tensa transmite uma rigidez imediata que vai para o osso hioide, conecta a base de crânio, conecta o osso temporal, conecta muitas vezes sintomas como zumbido, tensões crânio cérvico mandibulares. E aí vem um efeito dominó. O efeito dominó, onde esse hipoglosso entra em disfunção. E esse hipoglosso entrando em disfunção, ele afeta níveis cervicais, que hiperativa o trigêmeo, hiperativa a mastigação, que tenta proteger esse sistema. Então veja, você entra em um ciclo sistêmico neurofisiológico que precisa ser respeitado. E aí eu te pergunto, até que ponto você vai ficar olhando e agindo sob uma perspectiva, sob uma ótica tradicional, sob uma ótica sintomatológica, sob uma ótica de queixa, tratando o sintoma, enxugando o gelo e fazendo com que o paciente volte sempre com os mesmos questionamentos. Aí está uma diferença do profissional que gera resultado desde o primeiro atendimento de forma consistente, de forma segura, de forma assertiva, do profissional que tem dúvidas, inseguranças sobre aquilo que precisa fazer. Simplesmente tudo começa em uma falha básica de conhecimento, porque desde a faculdade você não teve o conteúdo certo, e uma falha básica no processo avaliativo, que no lugar de avaliar de onde vem o problema, você quer avaliar o problema, a dor, a degeneração, o desequilíbrio. E aí tudo muda. Aí você para de olhar para um diagnóstico clínico de sintoma e começa a olhar para um diagnóstico neurofisiológico, cinético, funcional. É por isso que hoje, com mais de 4.000 alunos mentorados, você vê resultados tão expressivos dos meus alunos, porque o olhar é fora de uma perspectiva que enxerga a ATM puramente como um sistema motor, mas que é integralmente um sistema integrado e um sistema neurofisiologicamente controlado. E se você não sabe controlar, utilizar, conduzir a sua terapêutica, a sua abordagem, você está fadado a frustrar o paciente e entrar naquele ciclo de frustração. E baseado nisso, você precisa entender os eixos de forças, essa balança anatômica que existe na mandíbula. Existem forças ascendentes, trigêmeo, musculaturas mastigatórias que elevam e comprimem a mandíbula, e forças descendentes que mantêm o equilíbrio látero-lateral, mas acima de tudo, existe um complexo linguoide que traciona a mandíbula para dentro, para trás, para baixo, durante o processo de fonação, de respiração, durante o processo de mastigação, e se a âncora, a língua e o hioide estiver presa, tensionada, relaxar o masseter e enxugar gelo, porque esse masseter muitas vezes vai estar tensionado excentricamente. É aquele paciente que parece ser um paciente respirador oral, mas na verdade ele foi conduzido devido às tensões nesse eixo, nesse complexo língua e hioide, que evita e dificulta a entrada do ar. Lembra aquele paciente com apneia do sono, com dificuldade respiratória, depois de adulto principalmente, que respirava normal e depois começou a ter problema? É exatamente esse eixo que tem uma relação de base de crânio, que tem uma relação cervical, mas acima de tudo desse eixo ascendente
ao nível da musculatura anterior. Então, forças de tração anterior desse pilar ascendente, que o método Desvendando a DTM, que é o meu método, que olha para as forças que estão à distância da mandíbula da ATM, capazes de alterar o funcionamento e com isso justificar um sintoma que aparece na boca, mas tem uma ligação muito mais à distância e sim com a conexão direta com língua, com base crânio, supra-inferiores, alça do eixo hipoglosso. Então, essa composição precisa estar clara se você de fato quer ser uma referência, se você quer aprender a gerar resultado. E está tudo bem, você pode escolher ficar no pragmatismo, enxugar gelo, tratar apenas sintoma. Ou você pode seguir para um olhar muito mais avançado que trate a causa do problema. Nesse processo, a língua funciona como uma esponja de forças não só mecânicas, mas também emocional. E por que o estresse afeta exatamente essa região? Primeiro, nós temos um gatilho emocional que está cada vez mais introduzido na sociedade: opressão, timidez, abuso ou necessidade de engolir sapos, de engolir tensões diárias. Bloqueio de expressão, onde o sistema nervoso retém a resposta motora da fala, da defesa, gerando tensão crônica, progressiva, recorrente, sendo alimentada cada vez mais por cada episódio do seu dia, do dia que o paciente enfrenta. Essa tensão de língua crônica faz com que o nervo hipoglosso seja cada vez mais retroalimentado e hiperativado, mantendo o estado de língua em contração constante. E esse olhar vai trazer um colapso estrutural, onde essa tração de língua contínua no ióide gera compressão de base de crânio e DTM crônica. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, eu quero que você responda aqui embaixo. Hoje, quantos por cento dos seus pacientes têm problemas associados com problemas emocionais, estresse emocionais? Coloca aí, 100%, 90%, quase todos. Coloca nos comentários quantos por cento dos seus pacientes têm isso. E agora, depois de você responder nos comentários, reflita. Como você avalia a língua? Como você avalia a relação do sistema hipoglosso com essa estrutura? Você está preparado para esse novo perfil de paciente? Você está preparado para essa nova função do seu tratamento? Em diminuir as repercussões emocionais na parte física, principalmente mastigatória, no seu tratamento? Então veja, quando eu trago você para aprender mais, para evoluir mais no tratamento da disfunção de ATM, eu trago você para pensar fora da caixa. E esse é um conteúdo exatamente para quem não quer ficar no mesmo, que quer evoluir. Inclusive, se você quiser essa apresentação, eu te forneço. Basta tocar no link aqui disponível na descrição ou nos comentários e você comentar: quero o PDF, que a minha equipe vai ter o prazer de te enviar, tá? Então presta muita atenção. A partir disso, você tem um reset a ser feito no seu paciente, que é diminuir essas tensões, que é diminuir essa irritabilidade neurofisiológica. E o sintoma nesse olhar é apenas um sinal de alerta. Pouco importa o que está sentindo, mas importa o que está causando. Essa é uma frase clássica minha. E para desativar a dor na ATM, precisamos quebrar um padrão neural de aferência. E aí, a gente precisa utilizar o próprio sistema de deglutição para liberar a tensão acumulada no hipoglosso e desancorar esse ocioide. Então preste atenção nessa sequência. É uma manobrazinha de reset neurofisiológico dessa zona de língua de hipoglosso e que vai te ajudar, mas que é muito difícil. Primeiro ponto, você vai, o passo 1, exposição, colocar a língua para fora da boca, ultrapassando os lábios. Depois, bloqueia essa língua. Ao bloquear essa língua, não permita que a língua retorne para dentro. Ao bloquear, você vai, nesta posição, forçar uma deglutição, deglutir a saliva sem a língua entrar, protegendo essa língua. Então você precisa
fazer 3 deglutições consecutivas, descanse e repita 3 vezes, no total 9 deglutições. Depois, tente abrir, fechar a boca que você vai sentir isso muito melhor. Esse é um reset que eu quero que você faça para que você aplique no seu paciente, para que você entenda o quanto que isso pode estar na base. E se isso for difícil para você, imagina para o seu paciente que vem sofrendo, que vem cada vez mais sobrecarregado. Fez sentido? Ao fazer, coloca aqui como você pensa em utilizar isso no seu paciente. Coloca o quanto que você sentiu, quanto que em você isso foi importante e agora imagina como isso pode ser para o teu paciente. Deixa aí nos comentários. E o grande ponto, existe um efeito antes e depois, um efeito fisiológico imediato, onde a partir desse ponto de um trabalho focado na neurofisiologia, você vai quebrar a aferência, a interrupção imediata do sinal de alerta enviado ao tronco encefálico. Você vai diminuir a tensão no ocioide, onde o ióide começa a ceder, aliviando a tensão de base de crânio. E você vai receber uma inibição reflexa dentro do sistema trigeminal do seu paciente, diminuindo a dor, tensão e tônus do masseter. Então, olha, você entra aqui em um cenário fora da curva, muito além do tradicionalismo, que não resolve o problema do paciente. E aqui você tem um olhar onde a alta nocicepção, a dor, sinal de alerta, está ali alimentando o problema e você vai reduzir a tensão, inibir essa tensão, trazendo um reflexo muito mais protetor. E é por isso que seus pacientes vão começar a sentir alívio desde o primeiro atendimento, sem você apertar ATM, sem você apertar masseter, simplesmente porque você vai entender o gatilho de base neurofisiológico que leva aos desequilíbrios do paciente. Veja o quanto de conhecimento em uma exposição, em um vídeo, onde vai te dar muito mais clareza. Então imagine se você abrir a sua mente para uma nova abordagem, uma abordagem muito mais humana, uma abordagem muito mais sistêmica, que olha para o paciente de forma integrativa e não como um olhar isolado. Isso muda o jogo, é isso que tem feito resultados de 10 anos serem conquistados em um atendimento, em 2, em 3. Tudo depende do quanto que você é capaz de resolver isso na causa do problema e não na consequência. Faz sentido? Então, olha, qual é o seu posicionamento clínico hoje? É um profissional comum que foca no local da dor, que aplica aquelas técnicas que enxugam o gelo, que trata a consequência apenas olhando a mecânica, massagem, agulhamento, placa, oxal, e que vive diariamente essa frustração. A frustração da dor que sempre vai e volta, sempre vai e volta. Hoje, dentro do meu modelo de tratamento, eu trago uma investigação via neural, via postural, via conexão sistêmica, respeitando a individualidade e o organismo humano, com testes específicos que vai dentro da neurofisiologia, respeitando todo o ciclo neurofisiológico da dor crônica, que é do paciente com bruxismo e dores orofaciais, reprogramando todo esse sistema nervoso autônomo e esse ramo motor. Essa alteração. E a partir daí, com técnicas específicas do que o teste mostra, você conseguir eliminar a dor desde o primeiro atendimento, gerar autoridade imediata e alívio do sofrimento. Caraca! Quem é você? Ou quem você quer ser? Coloca aí nos comentários. Eu quero ser expert integrativo. Quero ser um expert integrativo. Coloca aí nos comentários se isso faz sentido para você. E aí existe uma jornada hoje, né, dos meus alunos, dos profissionais comuns que se tornam referência através da minha metodologia. Que o verdadeiro resultado eles já entendem, não vem de técnicas isoladas, mas vem de um raciocínio clínico estruturado, onde eles começam a perceber que o modelo tradicional não trata. O modelo tradicional só enxuga gelo, só trata sintoma e passa, né,
por uma imersão sobre o que precisa fazer para descobrir a causa verdadeira do problema. Um processo de avaliação seguro. E a partir desse processo de avaliação seguro que conecta crânio, cervical, sistema mastigatório, emocional, postura, ele começa uma formação de fato de especialista, dominando anatomia, fisiologia, neurofisiologia, técnicas de tratamento que vão na causa do problema e que elimina as tensões e os desequilíbrios neurais e a integração sistêmica. E por último, para aqueles que de fato queiram ser as referências das suas cidades, tem uma consolidação, onde você pode se tornar uma referência absoluta em dor orofacial, bruxismo e DTM, com mentorias individuais que eu conduzo os nossos alunos. Então essa jornada está cada vez mais clara para o profissional que não quer ficar estagnado e quer evoluir. Por isso você tem uma grande chance agora mesmo, que é de fazer parte da nossa comunidade que mais cresce, de aprender a eliminar a dor dos pacientes com disfunção de ATM desde o primeiro atendimento, com segurança, assertividade, sem enxugar gelo, tratando da causa do problema. Você pode tocar no link aqui, disponível na descrição desse vídeo, e garantir a sua vaga no meu método Desvendando a DTM. Que alegria poder te receber. Se você curtiu esse vídeo, já compartilha com teu amigo, mas acima de tudo, toma a decisão que pode mudar os teus resultados e o teu posicionamento profissional. Clica no link e descubra mais como fazer parte do método Desvendando a DTM.